Em nossos tempos, quase que diariamente, trágicas notícias nos têm chegado. São terríveis e incessantes novidades sobre escândalos na igreja, que, impiedosa e incessantemente, atacam e vão minando a fé, a moral e o modo de crer e de viver dos católicos. São padres e bispos que rezam diante de imagens de ídolos, como no caso de estátuas de Buda, postas diante do altar sagrado, em mais de uma ocasião. Depois de figurar numa escola de samba, em pleno carnaval, e ser homenageada, em plenos 300 anos de comemoração do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela mesma foi posta, num ato interreligioso, aos pés de Buda. Já o cartaz do evento é eloquente. Lado a lado, a Mãe Santíssima de Jesus Cristo e Buda, igualados, equiparados. Abaixo, os dizeres do cartaz não permitem hermenêuticas alternativas, venha reverenciá-los. É o Papa, tratando o heresiarca e apóstata Lutero como uma espécie de herói da fé, retratado pelo próprio Vaticano em selo comemorativo, como legítimo sucessor dos apóstolos, e, não contente com isso, pedindo perdão aos protestantes, em nome da Igreja Católica pela suposta intolerância do passado. É o mesmo Papa que não se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento do altar, mas que se ajoelha e rasteja de quatro diante de políticos africanos, enquanto eles beijam os sapatos, numa cena, a um só tempo bizarra e aterradora, para os corações genuinamente católicos. São párocos que retiram de suas igrejas as imagens sacras, especialmente as de Nossa Senhora, para a realização de cultos ecumênicos, com receio de ofender aqueles que desprezam a Mãe de Deus, ao mesmo tempo em que não se preocupam minimamente em ofender aos fiéis católicos, que querem ser santos, ao transformar o santo sacrifício da missa em pantomima ou cópia mal feita de algum espetáculo circense. São escândalos envolvendo o homossexualismo no clero, que se configura também na principal causa dos escândalos de pedofilia. Homossexualismo, que já é amplamente defendido, até por bispos como um bem, ou mesmo como um dom de Deus. É o trevoso prenúncio de um novo sínodo, que, a pedido do Papa, já reúne pais de santo, feiticeiros, espíritas e protestantes. Que a igreja de hoje passa por uma crise gravíssima e profunda, disso não há mais quem duvide, nem os mais corajosos, dentre os chamados isentões, e nem mesmo a tropa de choque, que sempre corre a defender Francisco nas redes sociais, com uma multidão de entendidos, muito aptos e eternamente dispostos a explicar o que o Papa quis dizer. Em toda parte, vê-se a igreja, assim como o Senhor Jesus, crucificada e parece agonizar. E quais são os piores algozes atuais do corpo místico de Cristo? A igreja, que impiedosamente a castigam e flagelam, rindo-se, enquanto ela se contorce em dolorosa agonia. Vimos o quanto andam furiosos e audaciosos os nossos inimigos externos. Mas onde se encontram estes? Já não nos atiram as feras em arenas, nem nos enviam aos gulags, campos de concentração, ou paredões de fuzilamento. Estão agora espalhados por toda parte, e promovem principalmente um tipo de perseguição diferente. Dominaram especialmente os meios de comunicação, a política e, talvez o mais grave, as escolas e universidades, mesmo as ditas católicas. Todavia, o maior perigo da atual crise ainda não está na ação dos inimigos externos da Igreja. Toda a história, desde o Império Romano, as ditaduras comunistas, prova que vivemos agora um tempo inédito, tanto diverso, quanto mais grave e mais perigoso para as almas. Porque as perseguições externas sempre foram claras, abertas, e neste sentido mais honestas, já que se distinguiam nitidamente os perseguidores dos perseguidos. E sempre nessas ocasiões a Igreja, quanto mais perseguida, mais se fortalecia. Hoje, porém, os cristãos vêm sendo crucificados de um modo diferente, em certo sentido, ainda mais cruel que o daquele dos antigos romanos. Crucificam-se as vocações, o puro desejo de ser santo, a inocência dos recém-convertidos. E quem os crucifica são os inimigos internos, os piores,
como já alertava o Santo Padre São Pio X, na encíclica Pascendi Dominici Gregis. Como pôde o modernismo ter causado crise tão profunda e devastadora? Isso aconteceu porque o vírus da heresia, mesmo a do modernismo, que, segundo São Pio X, reúne em si todas as heresias, quis adaptar ou conformar a verdade e santidade da Igreja, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, às falsidades e vaidades do mundo moderno. Quis fazer da Igreja uma amiga do mundo. Incrivelmente, nossos pastores esqueceram-se da claríssima advertência do apóstolo: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.